Salve, salve, meus amigos! Boa noite a todos. Estamos no ar aqui diretamente da Connect Brasil TV para mais um Connect Sport na edição dessa sexta-feira, trazendo para vocês que nos acompanham mais um programa, como sempre, recheado de muita informação do mundo esportivo. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e também Twitch da Connect Brasil TV. Vamos juntos nessa sexta-feira, já em clima de final de semana, deixando você bem informado de tudo que há de melhor no mundo esportivo no Connect Sport de hoje. Bom, e o nosso programa está recheado de muito assunto, como todos os Connect Sports. Bom, na edição dessa sexta-feira a gente vai abordar aí sobre a finalização do Campeonato Carioca neste meio de semana, a 7ª rodada, jogo atrasado, com a vitória do Flamengo diante do Botafogo pelo placar de 1-0, a finalização da 9ª rodada do Campeonato Paulista, com a vitória do Palmeiras diante da Inter de Limeira, um empate de São Paulo e Velo Clube em Brasília pelo placar de 3-3 e a vitória do Corinthians no clássico aí contra o Santos por 2-1. Temos o nosso giro de notícias do esporte, destacando também os playoffs da Conference League e também da Europa League, falando sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil e destacando também o futebol internacional, notícias do mercado da bola, o quadro Você Sabia e fazendo o pré-jogo aí dos jogos que teremos aí neste final de semana do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Então, fique conosco que o nosso programa está recheado de muita informação e vamos juntos para o programa, para o Connect Sport de hoje. Bom, vamos iniciar então o nosso programa, antes trazendo sempre aqui sobre o assunto da Júlia Del Prate para vocês que nos acompanham nos nossos últimos programas. A gente está sempre divulgando a vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando. E se você é novo aqui no nosso Connect Sport, está nos acompanhando pela primeira vez,
Para quem não sabe, a Júlia Del Prate é jogadora de futebol feminino, ela tem passagens aí por Santos e Centro Olímpico e ela está tendo uma grande oportunidade neste ano de 2025 na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Para quem não sabe, a Júlia Del Prate está tendo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, no qual lá ela vai poder estudar e também vai poder atuar no futebol americano. E destacando que ela precisa arcar com custos, né? Porque a gente sabe a logística de viagem de sair do Brasil para os Estados Unidos, questão de visto, questão de passaporte, questão de alimentação, moradia, tudo mais, isso requer um custo. Então, se estamos divulgando aqui, porque é algo sério, se você quiser fazer sua doação, pode ter certeza que esse dinheiro vai ser por uma boa causa e a Júlia Del Prate está organizando essa vaquinha. Eu tive conversando com ela na semana retrasada, ela autorizou a divulgar aqui no Connect Sport e a gente vai seguir divulgando aqui no nosso programa. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, quer saber como fazer sua contribuição, quer saber qual é o intuito que a Júlia está organizando essa vaquinha, a gente vai estar passando um vídeo que ela gravou e postou nas redes sociais dela, o intuito, o motivo que ela está organizando esta vaquinha, para deixar bem explicativo para vocês neste momento. Gustavo, coloca o vídeo pra gente. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Se vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! Para vocês o vídeo que a Júlia Del Prate postou em suas redes sociais explicando aí o motivo que ela está organizando essa vaquinha, lembrando que não importa o valor que você vai contribuir, o que importa é a sua contribuição e também a sua intenção de estar ajudando a Júlia Del Prate nessa vaquinha que ela está organizando. Se você quer ajudar ela, você pode estar no Instagram da Júlia Del Prate, o arroba dela está ali, Del Prate Júlia, você vai entrando no perfil dela, tem o link da vaquinha na bio, que você acessando, você vai ser redirecionado para a página da vaquinha e lá você pode fazer a sua contribuição e eu tenho certeza que até agosto a Júlia Del Prate vai conseguir alcançar esse objetivo e nós aqui do Connect Sport vamos dando essa força para ela, divulgando a vaquinha que ela está organizando aqui em nosso programa. Bom, vamos juntos então iniciarmos aqui falando do Campeonato Carioca, jogo atrasado da 7ª rodada que aconteceu nesta quarta-feira, destacando aí grande vitória da equipe do Flamengo diante da equipe do Botafogo. A gente vai falar de classificação após esse jogo atrasado da 7ª rodada, que ficou da seguinte maneira: o Flamengo com a vitória diante do Botafogo assumiu a liderança da competição com 17 pontos, na segunda posição veio o Volta Redonda com 17 pontos, mas no critério de desempate o Flamengo fica na primeira colocação, terceira colocação fica o Vasco com 14 pontos, quarta posição Sampaio Corrêa 13 pontos, quinta colocação Nova Iguaçu 13 pontos, sexta colocação aí vai destacar o Botafogo com 12 pontos, sétima colocação Maricá 12 pontos e oitava posição Madureira com 12 pontos. Esses são os clubes que garantem classificação direto para a próxima fase do Campeonato Carioca. Nona colocação vai destacar ali o Fluminense com 11 pontos, que está aí, se o campeonato acabasse neste momento, a primeira fase, o Fluminense estaria fora da classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, destacando para vocês aí a classificação após aí esse jogo atrasado, contabilizando o jogo atrasado aí da 7ª rodada, mas também já fazendo o panorama da finalização da 9ª rodada do Campeonato Carioca. A classificação ficou dessa maneira que vocês estão acompanhando. Bom, agora sim a gente vai falar um pouco sobre o jogo, grande vitória aí do Flamengo no Maracanã, vencendo a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. Foi um jogo muito truncado no primeiro tempo de ambas as equipes, de um Flamengo tentando propor mais as ações da partida, buscando mais um ataque, e de um Botafogo mais conservadores, no contra-ataque. Primeira grande chance aí da partida, principalmente por parte da equipe do Flamengo, foi num contra-ataque onde o Juninho saiu cara a cara com o atacante John, mas na finalização o John conseguiu executar a defesa e logo após esse lance aí, o centroavante do Flamengo acabou sentindo uma lesão, acabou sendo substituído no primeiro tempo para a entrada do Bruno Henrique. O jogo seguiu muito equilibrado, a principal chance ofensiva da equipe do Botafogo foi quase no final da primeira etapa, um arremate de fora da área do Alex Telles, que o goleiro da equipe do Flamengo, o Rossi, conseguiu fazer a defesa sem nenhuma dificuldade e a partida terminou na base do equilíbrio, de um Flamengo tendo
tendo mais repertório ofensivo, e o Botafogo apresentando futebol mais conservador num placar de 0-0. Já na volta do segundo tempo, a partida permaneceu da seguinte maneira, de o Flamengo propondo mais as ações da partida e abrindo o placar após uma cobrança de falta aí do De Arrascaeta. O Danilo acabou afastando mal e a bola sobrou aí para Léo Ortiz, que conseguiu executar a finalização com êxito e abriu o placar para a equipe do Flamengo, fazendo assim o primeiro gol da partida, e o Flamengo fazendo 1-0 diante da equipe do Botafogo. Depois o Botafogo mexeu na equipe, fez algumas substituições. Esses jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo fizeram o Botafogo apresentar um volume ofensivo bem melhor. Destaque também para o Cuiabano, que ajudou bastante em jogadas laterais por parte da equipe do Botafogo. A principal chance alvinegra após o gol aí foi num cruzamento, a cabeçada do Igor Jesus, que Varela tirou praticamente em cima da linha, salvando assim a equipe do Flamengo e garantindo a vitória rubro-negra aí diante do Botafogo pelo placar de 1-0. Vai destacar que se dentro de campo a gente teve um clássico de bastante equilíbrio, mas com a vitória do Flamengo. Fora dele tivemos cenas lamentáveis já no final da partida ali, um desentendimento entre o Danilo Barbosa e com o Bruno Henrique. O Gerson acabou entrando no meio da confusão e ambos os atletas foram expulsos. Com isso desencadeou uma confusão depois da partida. A gente vai passar o vídeo aí para vocês, que ambos os atletas ali brigando entre eles, e ainda o zagueiro Cleiton da equipe do Flamengo acertando um soco na cara do Danilo Barbosa. Ele acabou perdendo até um dente aí no meio desse murro ali. Pois é. Oi? Exatamente, Alexander Barbosa. Muito obrigado, Gustavo, pela correção. Ele acabou nesse murro aí que ele levou do zagueiro Cleiton do Flamengo. Acabou perdendo até um dente, e acabou sendo expulso aí tanto o Alexander Barbosa quanto o Gerson nessa confusão. Essas cenas lamentáveis aí que ocorreu após o término da partida, mas destacando aí para vocês, vitória importante da equipe do Flamengo diante do Botafogo por 1-0. Um Flamengo que segue numa constância bacana nessa temporada de 2025. Felipe Luiz demonstrando que o Flamengo, com o seu método de trabalho e com o que o Flamengo vai apresentando, essa equipe pode render bons frutos na temporada de 2025. Já o Botafogo precisa rever muito o seu conceito. Vale destacar após a partida o técnico da equipe do Botafogo, o Carlos Leiria, deixou o comando técnico. Ele era interino, mas deixou o comando técnico da equipe do Botafogo, e o Cláudio Caçapa retorna para o comando técnico da equipe. Ele que estava trabalhando no Malenbeek da Bélgica, retorna agora para comandar a equipe do Botafogo até o Botafogo contratar um técnico definitivo. Acredito que essa questão, essa demora pode atrapalhar muito os planos da equipe do Botafogo nessa temporada de 2025. É um time que perdeu os seus principais destaques na temporada de 2024, não conseguiu repor a altura, ainda mais um time sem técnico. Então o Botafogo está bastante atrasado nesse planejamento de 2025, então precisa rever muito o seu conceito se quiser apresentar um futebol eficiente, assim como apresentou no ano de 2024. E destacando aqui para vocês aí o término da finalização da 7ª rodada do Campeonato Carioca, essa grande vitória do Flamengo diante do Botafogo pelo placar de 1-0. Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport, destacando agora a 9ª rodada do Campeonato Paulista para vocês que nos acompanham. Tabela de classificação da fase de grupos ficou da seguinte maneira: liderança do grupo A ficou com o Corinthians com 25 pontos, e na segunda colocação vem o Mirassol com 16 pontos. Pelo grupo B, a liderança é do Guarani com 11 pontos. E na segunda colocação, vale frisar, a Portuguesa vem com 10 pontos. No grupo C, o São Paulo é o líder do grupo com 15 pontos, e na segunda posição vem o Novo Horizontino com 12 pontos. Pelo grupo D, São Bernardo, líder do grupo com 19 pontos, e na segunda posição vem a Ponte Preta ali com 18 pontos, no grupo bastante embolado. Destacando para vocês aí, após o término da 9ª rodada, como que ficou a classificação dessa primeira fase do Campeonato Paulista. E bora começar destacando aí essa partida que aconteceu no Major Levi, em Limeira, a Inter de Limeira recebendo aí a equipe do Palmeiras. O Palmeiras dominou as ações da partida. Vale destacar que o Estevão esteve no banco de reservas, mas o Palmeiras apostou muito no Facundo Torres, o atacante uruguaio, para ser aquela válvula de escape no sistema ofensivo da equipe. Foi dele a primeira oportunidade da partida logo no início do jogo, e vale destacar que antes do gol também o Palmeiras teve uma oportunidade no cruzamento que o Maurício acabou cabeceando, e a bola foi no travessão, e o lance estava no lado, mas logo em seguida o Palmeiras conseguiu abrir o placar numa bela trama ofensiva. Maurício saiu cara a cara com o goleiro Igor Gabriel e de cobertura abriu o placar para a equipe do Palmeiras, fazendo assim o primeiro gol da partida. Logo em seguida, a equipe da Inter de Limeira tentou ali esboçar uma reação, mas não conseguiu.
o Palmeiras seguiu dominando as ações do jogo, chegou a criar uma oportunidade ali com o Facundo Torres, mas conseguiu no finalzinho do primeiro tempo marcar o seu gol ali com o Flaco Lopes, garantindo a vitória parcial no primeiro tempo pelo placar de 2-0. Na volta do intervalo, a Inter de Limeira até tentou esboçar uma reação, mas pouco conseguiu produzir no sistema ofensivo. A principal oportunidade foi do lateral Juan, que chega na meta da equipe do Palmeiras no campo de defesa. Ele acabou sendo desarmado pelo Piquerez, acabou pedindo um pênalti, mas foi talvez o único lance mais efetivo da Inter de Limeira ao longo do decorrer do segundo tempo. O Palmeiras ditou o ritmo de jogo, administrou o resultado e no finalzinho de jogo o Rafael Gomes, o zagueiro Gustavo Gomes, perdão, fez aí o terceiro gol da equipe do Palmeiras, garantindo assim a vitória da equipe do Palmeiras diante da Inter de Limeira pelo placar de 3-0. Prevaleceu ali a qualidade técnica e tática de ambas as equipes. Grande vitória do Palmeiras fora de casa diante da Inter de Limeira para as pretensões palmeirenses, é de suma importância para a equipe voltar a figurar na zona de classificação da próxima fase do Campeonato Paulista. E a Inter de Limeira segue sem vencer dentro da competição e brigando neste momento contra o rebaixamento. Vitória importante do Palmeiras diante da Inter de Limeira. Bom, vamos seguir agora para falarmos deste grande jogo que aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O São Paulo enfrentando aí a equipe do Velo Clube, partida que terminou empatada pelo placar de 3-3. Coloca os gols aí pra gente, Gustavo, dessa partida. Um jogo que, para as pretensões do São Paulo, não foi nada bom. Foi um empate com gosto de derrota. Já para dar as circunstâncias para o Velo Clube, que consegue marcar o seu primeiro ponto da competição, foi um resultado de excelência. Uma partida que começou com o Velo Clube adotando uma estratégia tática de pressionar o São Paulo no meio de campo, encurralando o São Paulo no sistema de defesa e assim não sofrer tantos perigos no sistema de defesa. Acabou funcionando no início da partida, já que a primeira chance efetiva do jogo foi da equipe do Velo Clube, mas o Velo Clube não conseguiu administrar essa tática no decorrer da partida, e a principal oportunidade no primeiro tempo, quem abriu o placar foi a equipe do São Paulo numa trama ofensiva. Luciano marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para a equipe do São Paulo, mas o resultado não durou muito tempo, já que logo em seguida a equipe do Velo Clube foi insistente, foi buscar o empate e fez aí o seu gol marcado pelo Silas, marcando assim o primeiro gol da equipe do Velo Clube, garantindo o empate ainda no primeiro tempo pelo placar de 1-1, mas logo no finalzinho do primeiro tempo o São Paulo conseguiu marcar o seu segundo gol com o Luciano, garantindo assim a vitória parcial no primeiro tempo pelo placar de 2-1. Na volta do intervalo, o São Paulo administrou muito o resultado, o Zubeldia não mexeu no time e o Velo Clube passou a se expor mais no sistema ofensivo da equipe do São Paulo. Com isso, o Velo Clube conseguiu marcar aí o gol de empate com o Daniel Amorim, num chute de fora da área, e a equipe do São Paulo depois conseguiu ainda fazer o seu terceiro gol logo em seguida com o André Silva. Destaque aí que a equipe do São Paulo passou a administrar o resultado. O Velo Clube logo em seguida passou também a ditar o ritmo do jogo, ir em busca do terceiro gol e conseguiu marcar aí com Jefferson Ney, fazendo aí o terceiro gol do Velo Clube e garantindo o empate no Mané Garrincha em Brasília pelo placar de 3-3. Como eu mesmo frisei no início da minha análise, esse resultado não é nada pertinente para a equipe do São Paulo, que caso vencesse essa partida já poderia garantir sua classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista. É um São Paulo que é um time completamente apático nos últimos três jogos. São Paulo vem de 2 empates e uma derrota. É um time que não está neste momento conseguindo apresentar um futebol eficiente sob o comando técnico da equipe do Zubeldia, e destacando também que o Velo Clube foi um resultado eficiente, já que a equipe segue sem vencer na competição, faz o seu primeiro ponto, dadas as circunstâncias aí do que foi do Velo Clube sair atrás em busca do resultado. Um empate até que está de bom tamanho para a equipe do interior do São Paulo, mais propriamente da cidade de Rio Claro, fazendo assim o seu primeiro ponto no Campeonato Paulista e brigando contra a zona do rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Portanto, tivemos aí esse empate em Brasília, São Paulo 3 e Velo Clube também 3. E para encerrarmos aqui a análise de Campeonato Paulista, bora falar então da vitória do Corinthians diante do Santos. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou a equipe do Santos. Destaque aí que foi esse duelo Memphis Depay contra Neymar. Uma vitória do Corinthians por 2-1 com os gols marcados aí da equipe do Corinthians, 2 gols de Yuri Alberto, o gol do Santos marcado pelo Guilherme. Foi um primeiro tempo que até antes dos 16 minutos do primeiro tempo, quem ditou as ações ofensivas da partida foi o Santos, criando oportunidade ali com o Neymar sendo a válvula de escape no sistema ofensivo, com arremate fora da área do Guilherme, que o Hugo Souza fez a defesa, mas o Corinthians fez uma partida estratégica e soube aproveitar as chances da falha defensiva da defesa do Santos, num desarme ali do André Ramalho e uma jogada trabalhada pelo lado direito entre Mateuzinho, o cruzamento do Martínez, o Yuri Alberto conseguiu
abriu o placar para a equipe do Corinthians, fazendo aí o primeiro gol do Corinthians na partida, 1-0. E destaque que depois o Santos tentou se expor mais na partida, teve uma chance, uma finalização de fora do Tassiano, uma oportunidade concreta do Neymar dentro da área, no qual ele finalizou, o Souza fez a defesa, e logo no final do primeiro tempo, quem fez o segundo gol foi a equipe do Corinthians, uma bela trama no sistema ofensivo. O Garra acionou o Memphis Depay, que dentro da área ele dominou de peito e acabou mandando, fazendo assistência para o Yuri Alberto, que apareceu dentro livre da área, de cabeça, para fazer o segundo gol da equipe do Corinthians, garantindo assim a vitória no primeiro tempo pelo placar de 2-0. Na volta do intervalo, o Corinthians ditou o ritmo da partida, procurou mais neutralizar o Santos, administrar o resultado, e o Santos, logo aos 15 minutos do segundo tempo, o Neymar saiu para a entrada do Soteldo. Com isso, o Santos ganhou mais efetividade em jogadas laterais no sistema ofensivo e chegou a marcar aí o seu primeiro gol numa trama pelo lado do campo, cruzamento que o Guilherme apareceu livre dentro da pequena área, cabeceando e fazendo assim o primeiro gol do Santos na partida. Logo em seguida, o Santos passou a se expor mais, passou a criar oportunidades, o Corinthians administrou o resultado e garantiu assim a vitória na Neoquímica Arena, no primeiro clássico, na primeira vitória do Corinthians em clássicos neste ano de 2025, superando o Santos pelo placar de 2-1. Por parte do Santos, foi um Santos que teve mais efetividade na questão ofensiva, com 57% de posse de bola, criando oportunidades, mas esbarrou, como a gente fala, como eu mesmo frisei, no pré-jogo de quarta-feira, de um Santos que tem um time até eficiente no sistema ofensivo, que pode render bastante com o Neymar, com o Guilherme, com o Tiquinho Soares, mas que no sistema defensivo deixa a desejar, principalmente ali com Léo Godoy, João Bastos, Zé Ivaldo. É uma equipe de muita inconstância, então o Santos tem muitos erros defensivos que neste momento, nas últimas partidas, está prejudicando a equipe alvinegra, né, a equipe alvinegra praiana dentro do Campeonato Paulista. Por parte da equipe do Corinthians, foi uma vitória eficiente, mas uma vitória para ganhar confiança para o Corinthians agora já em preparação para a fase de pré-Libertadores e para dar sequência no Campeonato Paulista. E já por parte do Santos, a equipe do Santos tem sua classificação, não está na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e precisa dar uma resposta gentilmente ao seu torcedor já na próxima partida, onde a equipe do Santos aí vai enfrentar a equipe do Água Santa, se quiser se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, para vocês que nos acompanham, este foi um resumo, então, da finalização da 9ª rodada do Campeonato Paulista. Vitória do Corinthians no clássico na Neoquímica Arena diante do Santos por 2-1. Vamos seguir aqui o nosso Conect Sport, trazendo para vocês, então, o nosso giro de notícias do esporte dessa sexta-feira, primeiro bloco, destacando aqui sobre o Campeonato Brasileiro 2025, porque a CBF divulgou na noite desta quarta-feira a tabela básica da Série A do Brasileirão de 2025. A competição está prevista para começar no dia 29 de março e o documento estabelece as datas bases das 38 rodadas do torneio. Além disso, foram publicados o regulamento específico e o plano geral de ação do Campeonato Brasileiro de 2025. O calendário de jogos tem uma pausa de um mês entre a 12ª rodada e 13ª rodada, por conta da disputa do Mundial de Clubes, que vai ocorrer entre 14 de junho e 13 de julho, e terá 4 representantes do futebol brasileiro: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro terá os seguintes jogos entre Flamengo e Internacional, o Vasco da Gama recebendo o Santos, o Palmeiras medindo forças contra o Botafogo, o São Paulo enfrentando o Sport, o Red Bull Bragantino enfrentando o Ceará, o Cruzeiro medindo forças contra o Mirassol, o Grêmio enfrentando o Atlético Mineiro, o Bahia em casa enfrentando o Corinthians, o Fortaleza enfrentando o Fluminense e o Juventude enfrentando a equipe do Vitória no Alfredo Jaconi. Já trazendo notícias do skate, porque a SLS, Liga Mundial de Skate Street, anunciou as primeiras informações do calendário de 2025. O Super Crown, disputa que marca a grande final do campeonato, será disputada em São Paulo pelo 3º ano consecutivo. Além disso, algumas novidades foram reveladas, como exemplo Miami, que volta ao circuito neste ano, e Paris, que terá casa nova para o evento. Na etapa francesa, a competição será realizada em Roland Garros. A temporada começa no dia 3 de maio, com a etapa de Miami, e volta ao torneio em 2025. A disputa será no Watsco Center e os ingressos já começaram a ser vendidos. A competição passa também pela França, agora em Roland Garros, no dia 11 de outubro, e destaque que a última etapa será a capital paulista, que recebe a final da temporada nos dias 6 e 7 de dezembro. E no tênis,
tênis, o dia foi bom para o Brasil. Nesta quarta-feira, em Buenos Aires, além da vitória de João Fonseca, Thiago Wilde também venceu seu adversário. O brasileiro bateu o argentino Sebastián Baez, atual campeão do Rio Open, por 2-0 e avançou às quartas de final do torneio. A vitória em cima do número 33 do ranking da ATP teve parciais de 6-3 e 6-4 em um jogo que durou 1 hora e 29 minutos. E agora vamos falar sobre o caso do Vila Nova de Minas Gerais. O rebaixamento do Vila Nova no Campeonato Mineiro gerou grande confusão nos arredores do estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Os torcedores do Leão do Bonfim encurralaram Anísio Clemente, o Anizinho, presidente do clube, após a queda para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Houve muita revolta dos torcedores após a partida. Algumas pessoas conseguiram intervir na confusão e ajudaram Anizinho a escapar das fúrias dos torcedores do Vila Nova. Vale destacar que o Vila Nova teve a pior campanha no Campeonato Mineiro. Integrante do Grupo C, o Leão fez apenas 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas dentro da competição. E vamos falar do futsal feminino. A seleção brasileira feminina de futsal voltou a atropelar a Finlândia, desta vez por 10-0 nesta quarta-feira. Marcaram para o Brasil Lucileia marcando 2 gols, Nath Detone e Tampa fazendo 2 gols, Vanessa Vanin e Emily, que marcou 3 gols. No primeiro amistoso, vale ressaltar, disputado na última terça-feira, as brasileiras já haviam goleado as finlandesas por 9-0. E agora vamos falar da arbitragem da CBF, porque o Wilson Luiz Seneme foi demitido do comando da comissão de arbitragem da CBF nesta quinta-feira. O ex-árbitro presidiu o órgão desde 2022. Em nota, a CBF ainda informou que a nova comissão contará com um comitê consultivo permanente formado por especialistas internacionais. Com a saída de Wilson Luiz Seneme do comando de arbitragem, a criação de uma nova comissão de arbitragem, a CBF anunciou que irá montar um ranking de arbitragem. A ideia é apontar quais árbitros estão em melhor momento de acordo com o desempenho histórico para que eles sejam designados para os jogos. A iniciativa vai começar a ser executada ainda neste primeiro semestre de 2025. As avaliações dos árbitros serão feitas pela comissão de arbitragem com o decorrer da temporada e o ranking será atualizado para demonstrar os árbitros que tiverem as melhores atuações, conforme explica Rodrigo Martins Sintra, que será o gestor da comissão de arbitragem. E agora vamos voltar a falar de tênis, só que agora é de João Fonseca, que segue 100% nas disputas contra os argentinos na ATP 250 de Buenos Aires. Depois de superar o número 44 do mundo na primeira rodada, o brasileiro embalou mais uma vitória nesta quinta-feira. O jovem fenômeno de 18 anos venceu Federico Coria por 2-1 com parciais de 2-6, 6-4, 6-2 e avançou às quartas de final do torneio. E destaque agora para encerrarmos o primeiro bloco de notícias do esporte para a Superliga Feminina. O Minas não teve dificuldade para vencer o Pinheiros em São Paulo e fez 3-0 com parciais de 25-16, 25-19 e 25-23 na noite desta quinta-feira, em jogo com destaque para a oposta Kise, que anotou 18 pontos e recebeu o troféu Viva Vôlei. Com o resultado, o Minas chegou a 39 pontos, com um jogo a mais que o Praia Clube, que está na vice-liderança. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o nosso giro de notícias do esporte, primeiro bloco no nosso programa dessa sexta-feira. Vamos seguir agora destacando aqui para vocês que nos acompanham sobre os playoffs da Conference League e da Europa League, destacando aqui para vocês, trazendo resultados em primeira mão dos jogos que ocorrerão aí pelos playoffs da competição europeia. E vamos destacar aqui para vocês em primeira mão, destacando aqui pelos playoffs da Europa League, na Bélgica, o União de Saint-Gilloise foi derrotado para o Ajax pelo placar de 2-0, destacando também a Real Sociedade, que fora de casa venceu a equipe do Midland da Dinamarca por 2-1, o Ferencváros em casa superou o Vitória Pilsen da República Tcheca por 1-0, e destacando também a vitória do Fenerbahçe de José Mourinho, vencendo o Anderlecht por 3-0. O Steaua Bucareste superou o PAOK na Grécia por 2-1 e a AZ Alkmaar goleou na Holanda o Galatasaray por 4-1. Destacando também o grande jogo dos playoffs da Europa League, o Porto empatando com a Roma em Portugal por 1-1. E o Twente, que venceu o Bodo Glimt por 2-1. Pelos playoffs da Conference League, o Brugge empatou com o Apoel por 2-2, o Bakia Topola acabou sendo derrotado para o Jagiellonia por 3-1, o Sharrock Rovers venceu o Molde por 1-0, e destaque para o Viking, que superou o Panathinaikos por 2-1.
Destaque também para a vitória do Betis diante do Ghent na Bélgica por 3-0. O Borac, que venceu o Olimpija por 1-0. O Omone empatou com o Pafos por 1-1. E o Copenhague foi derrotado em casa na Dinamarca para o Heidenheim por 2-1. Destacando aqui um panorama dos jogos para vocês. Partida que aconteceu na Bélgica. O Ajax venceu aí o Union Saint-Gilloise pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro tempo de muito equilíbrio por parte de ambas as equipes. Mas quem abriu o placar aí foi o Rasmussen após um belo contra-ataque e uma trama ofensiva da equipe da holandesa. Vai destacar que o Edvardsen deu assistência para o Rasmussen abrir o placar contra a União Saint-Gilloise. O segundo gol do time veio aí com o Mukiô, um belo gol após cobrança de escanteio. O Mukiô acertou um lindo chute, marcando assim o segundo gol da equipe do Ajax, encaminhando a classificação do Ajax, que na Arena Johan Cruyff na semana que vem tem o resultado a seu favor aí contra a equipe do União Saint-Gilloise. Já a Real Sociedad, também como eu mesmo dizia no Connect Sport quarta-feira, prevaleceu o nível técnico de ambas as equipes e a Real Sociedad levou a melhor fora de casa, vencendo aí o Midland por 2-1. Destaque para Brais Mendes e Takefusa Kubo, que fizeram os gols da equipe espanhola, e destaque para o Adam Butska, que descontou para os mandantes. Com o resultado, vale destacar que a Real Sociedad joga por um empate para se classificar para as oitavas de final, e destacando também o grande jogo que tivemos entre Porto e Roma, que aconteceu em Portugal. Um primeiro tempo que a equipe da Roma teve as principais oportunidades, foi um jogo muito equilibrado, mas quem conseguiu abrir o placar foi a Roma, com o turco Selik. E destaque que no segundo tempo, após a expulsão de Brian Cristante, aos 27 minutos do segundo tempo, o jogo passou a ser mais favorável para a equipe do Porto, que conseguiu marcar o seu empate com Francisco Mouro. Tem a partida então terminando empatada em Portugal por 1-1. E já pela Conference League, vale destacar o Betis da Espanha, com direito à grande atuação do atacante Antony, ex-Manchester United. A equipe venceu aí o Ghent na Bélgica, a partida que aconteceu no Gelanco Arena na Bélgica. A equipe comandada por Manuel Pellegrini, o chileno, venceu por 3-0, com grande atuação de Antony, que fez aí o primeiro gol após acertar uma bela finalização de fora da área diagonal, fazendo assim o primeiro gol da equipe do Betis da Espanha, e tendo participação efetiva no segundo gol, que foi marcado ali pelo Bakambu, ele que tocou para o Isco, que deu assistência para o Bakambu fazer o segundo gol da equipe. E destaque para Sérgio Altamira, que fechou o marcador, garantindo assim uma grande vitória da equipe do Betis fora de casa diante do Ghent, já praticamente caminhando sua classificação para a próxima rodada, para a próxima fase, as oitavas de final aí da Conference League. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi um pouco aí do panorama dos playoffs da Europa League e da Conference League neste momento no Connect Sport. Bom, no futebol internacional, vamos migrar para os campeonatos estaduais pelo Brasil. Gustavo, coloca os gols aí pra gente, para destacarmos os jogos que ocorreu neste meio de semana, destacando também, já fazendo um pré-jogo aí dos jogos que vão acontecer no final de semana, destacando para vocês neste momento no Connect Sport. Destacando aqui para vocês jogos da Copa do Nordeste, terceira rodada, Grupo B, com a goleada do Bahia diante do América de Natal pelo placar de 5-1. O Ceará empatando aí com confiança por 1-1. E destaque para o empate do Náutico diante da equipe da Juazeirense por 0-0. O CSA goleou a equipe do Sampaio Corrêa por 4-0. Pelo Campeonato Gaúcho, na terça-feira a gente frisou a goleada do Grêmio diante do Brasil de Pelotas por 5-0. Tivemos na quarta-feira o empate do Avenida diante do Juventude por 1-1. E a vitória do Internacional diante do São Luís por 3-1. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro superou o Itabirito por 3-1 e garantiu classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Democrata venceu a equipe do Cruzeiro por 2-1, partida que marcou a estreia do treinador português Léo Jardim. E o América Mineiro empatou com o Aimorres por 0-0. Destaque aí para o Campeonato Paranaense, o Coritiba empatando com o Operário por 1-1 e o Atlético Paranaense empatando com o Cascavel por 0-0. E destaque para o Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense superando o Abecate por 2-1 e o Aparecidense em casa sendo derrotado para o Goiás por 1-0. E pelo Campeonato Catarinense, o Caravaggio venceu o Criciúma por 2-1, o Avaí superou o Concórdia por 3-1 e o Figueirense foi derrotado para a Chapecoense por 4-2 no clássico da rodada. Dando ênfase aqui sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil neste momento para vocês que nos acompanham. Pela Copa do Nordeste, o Ceará e o Confiança empataram por 1-1 pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Dragão saiu na frente com o gol de Luiz Otávio no primeiro tempo e Ailon marcou o gol de empate na etapa final. Com o resultado, Ceará e Confiança chegam aos 4 pontos e o Vozão é o terceiro colocado do Grupo B e o Dragão o segundo na sua chave também no Grupo B. O Bahia transformou o último teste do time titular antes da estreia da Copa Libertadores e um treino de ataque contra a defesa. O tricolor não encontrou dificuldades para golear o América de Natal por 5-1. Com gols marcados de Lúcio, Ademir,
Eric Pulga, 2 vezes Everaldo, na casa de apostas Arena Fonte Nova. Quem descontou para os visitantes foi Henrique. O resultado na noite dessa quarta-feira manteve o esquadrão de aço na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Já pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro se classificou em segundo no Grupo A do Campeonato Mineiro e vai enfrentar o Tombense na semifinal. O time venceu o Itabirito por 3-0 na noite dessa quarta-feira no Mineirão, com gols marcados por Coelho, Hulk e Daverson. E já o Cruzeiro, na estreia de Léo Jardim, perdeu o segundo jogo seguido no Campeonato Mineiro, já destacando que a equipe havia levado um 2-0 no clássico contra o Atlético Mineiro, com um time praticamente reserva em 7 Lagoas, na Arena Jacaré. A equipe foi derrotada para o Democrata de Governador Valadares por 2-1. Como já estava classificada às semifinais com a melhor campanha do Grupo C, o resultado não afetou o futuro da Raposa, que irá enfrentar o América Mineiro nas semifinais. E já pelo Campeonato Gaúcho, o Inter está classificado às semifinais do Gauchão. Na noite dessa quarta-feira, o Colorado venceu o São Luís por 3-1 no 19 de outubro. Vitinho abriu o placar aos 12 minutos, ao aproveitar erro na saída de bola da equipe mandante. São Luís empatou aos 31 minutos com o Rafael Goiano, que aproveitou falha da defensiva do Internacional e cabeceou para empatar a partida. Na etapa final, Roger Machado promoveu as entradas de Valência e Wanderson e as trocas surtiram efeito. O equatoriano anotou o segundo gol da equipe e após cruzamento de Borré aos 29 minutos, o camisa 13 serviu o Wanderson, que fez o terceiro gol para vocês que nos acompanham. E agora vamos destacar os jogos que teremos pelo final de semana dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Destacando aqui que pelo Campeonato Gaúcho, a 8ª rodada, teremos os jogos entre Ipiranga e Grêmio, o Pelotas enfrentando o Juventude e o Internacional medindo forças contra a equipe do Monson. Pelo Campeonato Mineiro, o primeiro jogo das semifinais, teremos jogos entre Atlético Mineiro e Tombense e o Cruzeiro enfrentando o América Mineiro. Pelo Campeonato Paranaense, 11ª rodada, o Paraná recebe a equipe do Coritiba, o Paraná já rebaixado. E o Londrina mede forças contra o Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Goiano, 10ª rodada, vale destacar os jogos entre Atlético Goianiense e Anápolis, Goianésia enfrentando o Goiás. E pelo Campeonato Catarinense, para vocês que nos acompanham, vale destacar os jogos da 10ª rodada, o Criciúma enfrentando o Marcílio Dias, o Hercílio Luz enfrentando a Chapecoense e o Figueirense enfrentando a equipe do Caravaggio, para vocês que nos acompanham. Então, este foi aí um giro pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, os jogos que aconteceram neste meio de semana e jogos que vão ocorrer neste final de semana para vocês. Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport, Gustavo, trazendo aqui para quem nos acompanha uma análise sobre a 10ª rodada do Campeonato Carioca, os jogos que vão acontecer neste final de semana, e vamos começar frisando aí o Boa Vista, que enfrenta a equipe do Botafogo, destacando aí que para essa partida é decisiva para ambas as equipes. De um lado temos aí a equipe do Boa Vista, que vem de... neste momento aqui é o Campeonato Carioca, não é o futebol internacional não. Vamos falar aqui do Botafogo, Boa Vista enfrentando a equipe do Botafogo. Agora sim, destacando aqui para vocês, duelo decisivo aí para ambas as equipes pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Boa Vista enfrentando a equipe do Botafogo. Ambas as equipes não vêm apresentando futebol eficiente na competição até o momento. Boa Vista, que vem de 5 empates consecutivos dentro do Campeonato Carioca. É uma equipe que marcou poucos gols e fez jogos truncados até o momento, enfrentando o Botafogo, que vem de 2 derrotas seguidas nas últimas rodadas para a Madureira, e o Flamengo, destacando aqui para vocês que nos acompanham a provável escalação de ambas as equipes. O Boa Vista deve vir a campo com Diego, Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Matheus Mascarenhas, Zé Matheus, Martã, Fernando e William Oliveira, Leandrinho e Zé Vitor e Marcos Paulo, técnico aí o Roberto Fonseca. Destacando também para vocês que nos acompanham a provável escalação do Botafogo, comandada agora por Cláudio Caçapa, com John, Matheus Ponte, Serafim e Ricardo, Alex Teles, Alan e Gregory, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Igor Jesus e Matheus Martins é a provável escalação do Botafogo. Bom, é uma excelente oportunidade para o Botafogo. O Botafogo tem um time mais eficiente que o Boa Vista. Na prática, ambas as equipes estão na mesma situação de apresentar o futebol inconsistente e precisando melhorar o seu desempenho no Campeonato Carioca. Botafogo tem mais time. Joga em Saquarema, vai destacar para vocês que nos acompanham, joga fora de casa em Saquarema, o Boa Vista tentando se apegar à questão, o fator casa, e o Botafogo tendo um time mais eficiente, um treinador agora, o Cláudio Caçapa, que conhece bem a equipe do Botafogo. Isso pode ser talvez a troca do comando técnico, uma chave nova para a equipe do Botafogo melhorar o seu desempenho. Então é uma boa oportunidade para o Botafogo vencer e dar seguimento aí dentro do Campeonato Carioca, neste momento, para vocês que nos acompanham, enfrentando a equipe do Boa Vista. Já vamos agora emendar falando do Fluminense, enfrentando aí o Nova Iguaçu. Nos últimos 12 jogos entre ambas as equipes, o Fluminense venceu 10 jogos, então o Fluminense está pegando esse retrospecto aí para tentar mais uma vitória contra o atual vice-campeão
Carioca neste momento, destacando aqui para vocês que nos acompanham. Em primeira mão, Fluminense está em 9º lugar do Campeonato Carioca após empatar sem gols com o Flamengo. Agora a equipe tem 11 pontos em 9 jogos e o Nova Iguaçu é o atual vice-campeão, está na 5ª colocação com 13 pontos. A provável escalação da equipe do Fluminense deve vir com Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes, Martinelli, Hércules e Arias, Riquelme, Canalbi e Cano. Técnico Mano Menezes. Já a equipe do Nova Iguaçu deve vir com Lucas Maticoli, Ian, Gabriel Pinheiro, Renan Arantes e Ramon, Fernandinho, Igor Guilherme e João Lucas, o sistema ofensivo Kennedy, Andrei e Vitor Rangel. Técnico aí, o Carlos Vitor, destacando aí que é um jogo entre o Nova Iguaçu já numa situação mais tranquila atualmente na vice-liderança do Campeonato Carioca e já encaminhando sua classificação para a próxima fase da competição, enfrentando o Fluminense que precisa de uma vitória urgente. O Fluminense também é outro clube como na situação do Botafogo, não vem apresentando futebol eficiente. O técnico Mano Menezes está sofrendo bastante pressão e ele tenta extrair o que há de melhor dessa equipe do Fluminense enfrentando o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, como a gente mesmo fala, é considerada quinta força do futebol carioca, é uma equipe que conta com jogadores experientes, né? Atualmente é o atual vice-campeão da competição e não vai ser um duelo nada fácil para o tricolor das Laranjeiras, mas o Fluminense precisa do resultado a seu favor. Quem sabe essa pressão não resulta em um bom desempenho para que o Fluminense vença o Nova Iguaçu e consiga entrar na zona de classificação para a próxima fase aí do Campeonato Carioca. E para encerrarmos, vamos falar do duelo entre Flamengo e Vasco da Gama, destacando aqui para vocês também a provável escalação de ambas as equipes. Flamengo, treinado pelo técnico Felipe Luiz, pode vir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Varela, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Já o Vasco da Gama deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho Paê, Lucas Zucarello e Verrete. Vai destacar aqui para vocês que nos acompanham, o Vasco entrará em campo no sábado contra o Flamengo para derrubar o tabu. O time de São Januário amarga uma série de 7 jogos sem vencer a equipe do Flamengo. No total do confronto são 348 jogos para ambas as equipes, com 138 vitórias da equipe do Flamengo, 105 derrotas do Vasco da Gama e 105 vitórias da equipe do Vasco da Gama e 105 empates. Então é um jogo aí, um confronto rico aí do futebol carioca entre Vasco e Flamengo. O que podemos dizer é que o Flamengo neste momento do futebol carioca, entre os 4 grandes, é a equipe que mais apresenta futebol eficiente até o momento. É um time que talvez mais tem um elenco melhor que os outros do futebol, comparando os outros, Fluminense, Vasco e Botafogo. O Vasco até começou bem a competição, chegou a liderar nos primeiros jogos do treinador Fábio Carille. Ele conseguiu bons resultados ali no Vasco da Gama, mas sem atuações tão eficientes no comando técnico da equipe. Nas últimas partidas o Vasco está oscilando bastante e o Flamengo, depois que passou a atuar com seu time titular, vem de uma crescente. Então, se a gente analisar a questão tática de ambas as equipes, o Flamengo é pleno favorito para esse duelo. Mas clássico, tudo se equipara e o Vasco da Gama é uma excelente oportunidade para o Vasco da Gama vencer, mas neste momento o favoritismo a mais para a equipe do Flamengo por apresentar um futebol mais eficiente do que o Vasco da Gama neste momento. Bom, vamos seguir aqui o Conect Sport, trazendo para vocês agora o futebol internacional, jogos aí do final de semana pelas principais ligas europeias para vocês que nos acompanham. Vamos começar destacando aí a Premier League, 25ª rodada, os jogos entre Brighton enfrentando aí a equipe do Chelsea, o Leicester City enfrentando a equipe do Arsenal, Manchester City enfrentando a equipe do Newcastle e o Liverpool enfrentando o Wolverhampton. Vai destacar também o jogo entre Tottenham e Manchester United. Pela Série A do Campeonato Italiano, vale destacar a 25ª rodada, a Lazio enfrenta o Napoli, o Milan mede forças contra o Hellas Verona, o Parma enfrenta a Roma e o grande jogo da rodada entre Juventus e Inter de Milão. Pela Bundesliga, a 22ª rodada, um jogo aí entre Bochum e Borussia Dortmund, jogo entre líder e vice-líder, o Bayern de Munique recebendo aí na Allianz Arena o Bayer Leverkusen. Pela La Liga, 24ª rodada, vale destacar o jogo entre Osasuna e Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Barcelona e Rayo Vallecano. Pela Ligue 1, Campeonato Francês, 22ª rodada, o Toulouse em casa recebe a equipe do Paris Saint-Germain. E pela Liga de Portugal, 22ª rodada, vai destacar os jogos entre Sporting e Arouca, Farense e Porto, Santa Clara e Benfica. Destacando aqui para vocês sobre a Premier League, o Arsenal na segunda colocação aí,
tenta caçar aí a equipe do Liverpool. O Liverpool está com 7 pontos de diferença do Arsenal. O clube tem 50 pontos, 50 pontos na segunda posição, 7 a menos que o Liverpool. Os Gunners apresentam um aproveitamento de 69% neste campeonato, com 14 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. E é favorito para esse confronto contra o Leicester City, que enfrenta uma situação delicada dentro da Premier League. A equipe está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, com 17 pontos. Até o momento, em 24 pontos, em 24 jogos, os Fortes aí têm 24% de aproveitamento, com 4 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. Então, neste momento, o Arsenal, que tem uma constância a mais na Premier League, entra como favorito para esse jogo contra o Leicester City. Já o Liverpool, com 58 gols no campeonato, tendo o melhor ataque neste momento da Premier League. O Liverpool vai fazendo uma temporada excelente e tenta abrir uma vantagem a mais contra o Arsenal, enfrentando aí a equipe do Wolverhampton, que vive um momento também de dificuldade dentro da competição. É o 17º colocado da Premier League com 19 pontos. Entre 3 participações em competições, o futebol inglês, os clubes se enfrentaram em 117 vezes, com os números muito vantajosos para o Liverpool. São 62 vitórias do Liverpool, 37 empates e 18 vitórias da equipe do Wolverhampton. Mais uma boa oportunidade, o Wolverhampton iniciando um trabalho aí com o Vitor Pereira, apostando principalmente na boa fase do Matheus Cunha no sistema ofensivo. Tem como destaque também o João Gomes, volante ex-Flamengo também, que está fazendo uma boa temporada com a equipe do Wolverhampton, mas o conjunto de jogo da equipe não está funcionando nessa temporada da Premier League e está numa situação delicada até o momento, a 17ª colocação, enfrentando o Liverpool de Arne Slot, que está fazendo uma grande temporada, conta com o seu destaque ofensivo, o Mohamed Salah, que está jogando demais. O Liverpool é pleno favorito para esse jogo, e vale destacar o jogo entre Manchester United e Tottenham no retrospecto. São 203 jogos entre ambas as equipes, com o United vencendo 95 jogos, o Tottenham vencendo 56 e 52 partidas terminaram empatadas. Destaque aí que o Tottenham tenta se apegar é o fator de invencibilidade. Nos últimos 3 jogos a equipe aí tem destaque 1 vitória e 2 empates. Neste momento é o duelo entre o 13º colocado e o 14º. O Tottenham ocupa a 14ª posição com 27 pontos e o Manchester United na 13ª colocação com 29 pontos. Até o início de trabalho do Rubem Amorim nessa temporada no United é bem ruim. Se esperava que ele pudesse fazer um trabalho mais eficiente no Manchester United, mas tem esse jogo aí contra o Tottenham para tentar vencer e ter mais tranquilidade no seu trabalho, tendo o Postecoglou fazendo um trabalho mais duradouro no Tottenham, mas que também nessa temporada vem oscilando bastante na competição até o momento. Destaque também para a Série A, um grande jogo entre Juventus enfrentando a Inter de Milão. Do lado, a Juventus, que faz uma campanha irregular na competição, tenta buscar vitória contra a Inter de Milão para entrar no grupo do G4 do campeonato italiano, e está a 2 pontos de diferença do 4º colocado. E destaque que a equipe ocupa a 5ª posição, 43 pontos. Inter de Milão é vice-líder, com 54 pontos, lutando diretamente pelo título do campeonato italiano, ao lado do Napoli. Na última rodada venceu aí a Fiorentina por 2-1. E destaque agora para falarmos de La Liga, porque o Real Madrid está cada vez mais pressionado pelos rivais na tabela de classificação, destacando aí que o Real Madrid está na 1ª posição. Na 2ª posição temos o Atlético de Madrid com 49 pontos e o Barcelona na 3ª posição com 48 pontos, tabela bastante acirrada. O Osasuna, que começou mal o campeonato espanhol, mas deu reação, são 4 jogos, teve uma reação. São 4 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol e agora ocupa a 9ª posição, se afastando do rebaixamento, e esse resultado é de suma importância para o Osasuna também dar seguimento nessa luta contra o rebaixamento, e do Real Madrid precisando vencer para manter a liderança do Campeonato Espanhol, a equipe que vem em alta após a vitória contra o Manchester City pelos playoffs da Champions League neste meio de semana. Já o Barcelona está na 3ª posição com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos a equipe blaugrana tem 4 vitórias e 1 empate, e enfrenta o Rayo Vallecano, que também faz uma campanha interessante nessa edição da La Liga, na 5ª posição com 35 pontos, e também vem de 5 jogos de invencibilidade, tendo 4 vitórias e 1 empate, promete ser um jogo bastante disputado entre Barcelona e Rayo Vallecano. Para encerrarmos aqui, vamos falar entre Bayern de Munique enfrentando o Bayer Leverkusen. Os 2 primeiros colocados da Bundesliga se enfrentam neste sábado, o jogo que acontece às 2h30 da tarde, horário de Brasília. O Bayern lidera a competição com 54 pontos, 8 a mais que o atual campeão, o Bayer Leverkusen. Vai destacar que o Bayern vem de um empate sem gols contra o Wolfsburg fora de casa, e destaque que a equipe do Bayer Leverkusen tem mantido não tem mantido uma constância como na temporada passada. A equipe vem sofrendo também com vários empates, são 7 até o momento dentro do campeonato alemão, e isso pode acabar
atrapalhando o desempenho da equipe em rumo ao título. No Bayern de Munique e na Allianz Arena, que é um time muito eficiente no sistema ofensivo, essa equipe do Vincent Kompany é um estilo de jogo muito para frente, uma equipe que prioriza muito o sistema ofensivo, mas enfrenta aí a equipe do Bayer Leverkusen, que tem um dos trabalhos aí mais eficientes na Europa, com o Xabi Alonso mais uma vez fazendo uma grande temporada, duelo de líder e vice-líder na Bundesliga, e a gente destaca tudo na segunda-feira no Connect Sport para vocês que nos acompanham. Bom, vamos seguir aqui em nosso programa, ainda trazendo para vocês bastante novidade aí no mundo esportivo, trazendo para vocês agora o nosso giro de notícias do mercado da bola desta sexta-feira. Vamos iniciar então falando do Santos, que oficializou a contratação do atacante Benjamin Hollier, ex-Benfica. O valor da negociação gira em torno de 11 milhões de euros, cerca de 65,8 milhões de reais. Contrato válido até o fim de 2028. Benjamin Hollier, que esteve perto da equipe do Botafogo, o Santos atravessou o negócio e anuncia a contratação do atacante argentino ex-Benfica. O Sport anuncia a contratação do meia português João Silva, ex-Kortrijk da Bélgica, contrato válido até o fim de 2027. E o Juventude monitora o centroavante Carlão, de 32 anos, do Noroeste. O atacante marcou 4 gols em 9 jogos até aqui do Campeonato Paulista. E segundo a Rádio Tatiaia, o Atlético Mineiro tem interesse no volante William Arão, do Panathinaikos da Grécia. O Santa Cruz acertou a contratação do centroavante Thiago Galhardo, ex-Vasco da Gama, Internacional, Celta de Vigo e Fortaleza. Vale destacar que o atleta estava livre no mercado após incidir o seu contrato com o Goiás. E o Rony é o novo reforço do Atlético Mineiro. O Palmeiras vai receber aí cerca de 6 milhões de euros e o contrato de Rony com a equipe atleticana será de 3 anos. E o Vitória manifesta interesse no atacante Daverson, do Atlético Mineiro. Palmeiras encaminha a troca de jogadores com o Atlético Mineiro. Caio Paulista irá para a equipe do Atlético e o Bruno Fux, zagueiro, chegará para a equipe do Palmeiras. E o Santos renova o contrato do atacante Soteldo até o fim de 2028. Grêmio se reforça no mercado e acerta a contratação do zagueiro Luan Cândido por empréstimo junto ao Bragantino. E Musiala renova o seu contrato com o Bayern de Munique até 2030. Para vocês que nos acompanham, este então foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. Seguindo com o Connect Sport dessa sexta-feira, trazendo agora para vocês o quadro Você Sabia, detalhando a história do Campeonato Carioca. Vamos começar falando do Campeonato Carioca, que é popularmente conhecido como Cariocão. É a principal competição estadual entre os times de futebol do estado do Rio de Janeiro. É disputado desde o ano de 1906 e o campeonato passou a ser organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, a partir do ano de 1979. Atualmente a competição inicia-se em janeiro e vai até meados de abril. O primeiro campeão foi o Fluminense e o atual campeão é a equipe do Flamengo, que venceu seu 38º título em 2024. Os 4 maiores vencedores são o G4 Carioca, Flamengo com 38 títulos, Fluminense com 33 títulos na segunda posição, Vasco da Gama no terceiro colocado com 24 títulos e Botafogo na segunda posição com 21 títulos. Destacando aqui que os times que conseguiram ser tetracampeonatos consecutivos foi o Fluminense pela primeira vez no ano de 1906, no 1907, 1908 e 1909, e o Botafogo, que conseguiu esse feito no ano de 1932, 33, 34 e 35. Tricampeonatos, destacando aí o Flamengo, conseguiu 6 vezes nos anos de 1942, 43, 44, 53, 54, 55, 78, 79 e destacando aí no ano de 1980. Também conseguiu no ano de 99, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009 e 19, 20 e 21. O Fluminense conseguiu esse feito 3 vezes no ano de 1917, 1918, 1919, 1936, 37 e 38, 1983, 84 e 85. E o Vasco da Gama conseguiu esse feito apenas uma vez no ano de 1992, 93 e 94.
Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco da Gama, ocupa a liderança de artilharia total da competição. Ao todo foram 289 gols marcados que colocaram à frente de craques como Zico, Romário e Ademir de Menezes. O Galinho de Quintino marcou 279 gols com a camisa do Flamengo no Campeonato Carioca. Curiosidades da competição é que dentro do Campeonato Carioca existem outras taças, como Guanabara e Rio Independência. Juntamente com o Campeonato Paulista, o Carioca tem 4 divisões. Romário foi 7 vezes o goleador do Campeonato Carioca nos anos de 1986, 87, 96, 97, 98, 99 e 2000. Ninguém foi mais ex-goleador da competição do que Romário. E o Fla-Flu da decisão de 1963 tem o maior público da história da competição, com 194.603 torcedores presentes. E Zico, Romário, Ademir da Guia, Edmundo, Adriano Imperador, Gerson, Didi, Newton Santos e Garrincha são alguns jogadores revelados no futebol carioca. Então tá aí para vocês o Campeonato Carioca, uma das principais competições estaduais aí do futebol brasileiro. E a gente nessa sexta-feira destacamos aí a história para vocês que nos acompanham do Campeonato Carioca no quadro Você Sabia de hoje. Bom, agora em nosso programa vamos trazer para vocês mais um giro de notícias do esporte, bloco 2, na edição dessa sexta-feira. Gustavo, pode colocar o ilustre aí pra gente e vamos começar falando do slalom, porque o Brasil terá 2 atletas na final da prova do slalom gigante do Mundial de Esqui Alpino realizado em Salzburg, na Áustria, até o próximo domingo, dia 16. Nesta quinta-feira, Giovanni Ongaro, filho de pai italiano e mãe brasileira, fez uma grande exibição na qualificatória e terminou na 11ª colocação, com um tempo de 1 minuto, 45 segundos e 43 centésimos, somando a nota 2,92. Avançando para a grande decisão, ele se junta a Lucas Pinheiro Bartlen, que já estava classificado pela posição no ranking mundial. Giovanni foi o 41º a largar e recuperou 30 posições nas 2 descidas que fez. E agora vamos falar da Fórmula 1, porque a Williams anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador para a temporada 2025 da Fórmula 1. A equipe inglesa fechou um maior acordo de parceria em seus 48 anos de história com a Atlassian, empresa australiana de software e de produtividade. Os valores do contrato não foram revelados. A Atlassian, conhecida por ferramentas como Gira, Trello e Confluence, torna-se a patrocinadora principal e parceira oficial da tecnologia e software da colaboração da equipe. A marca estará em destaque no carro de 2025 e também nos trajes de corrida de Carlos Sainz e Alex Albon. A Williams também divulgou nesta sexta-feira, hoje, os primeiros detalhes do carro que vai utilizar na temporada de 2025 da Fórmula 1. O evento promocional da equipe inglesa para revelar o modelo FW47 foi realizado no circuito de Silverstone, na Inglaterra, e contou com a presença de Carlos Sainz e Alexander Albon, pilotos titulares da escuderia. E agora vamos falar de beisebol, porque nesta quinta-feira a organização da World Baseball Classic confirmou o elenco da seleção brasileira para a fase qualificatória do torneio, que terá início em 2 de março. A princípio, a competição é sediada em Tucson, no Arizona, e o Brasil estreia diante da forte seleção da Colômbia. O plantel brasileiro contará com um total de 28 jogadores com nomes de peso nesta convocação. Receptores serão Gabriel do Carmo, que joga no Montpellier Cougars da França, Gabriel Gomes, que joga também no Reds, afiliado Cincinnati dos Estados Unidos. Não sou eu não, viu? É o meu xará aí que tá jogando. E o Matheus Silva, que joga no Nippon Blue Jays do Brasil. Defensores do capitão será o Dante Bichetti, que joga no Kefir Bros do México, Daniel Yonemura, que joga no Bibai Black Diamonds do Japão, Felipe Mizukoski, que joga do G-Bex do Brasil, e Leonardo Regionato, que joga no Caribes de Anzoátegui, da Venezuela. Lucas Rojo, que joga no Atibaia, o Oswaldo Carvalho, que joga no Marília, o Thiago Nishiyama, que joga no Nitai University do Japão, e o Vitor Ito, que joga no Marília. Defensores também conta aí com Gabriel Micael, que joga no Sussex County Miners dos Estados Unidos, Lucas Ramírez, que joga no Angels, afiliado dos Los Angeles dos Estados Unidos, e Vitor Coutinho, que joga no Nettuno da Itália. E agora falando de surf, porque o primeiro campeão da história de um torneio da elite da WSL em Abu Dhabi será decidido em 3 dias de competição. Na estreia do evento nesta sexta-feira, alguns brasileiros se destacaram na primeira rodada qualificatória da segunda etapa da temporada. São eles: Felipe
Felipe Toledo, Ítalo Ferreira e Iago Dora, que avançaram com tranquilidade às oitavas de final. Enquanto David Silva, Ian Gouveia, Miguel Pupo, Edgar Groglia, Samuel Pupo, Matheus Erd, João Chianca e Alejo Muniz caíram para a repescagem. Destaque para a seleção brasileira sub-20, que enfrentou a Argentina e empatou por 1-1 nesta quinta-feira em jogo da quarta rodada da fase final do Sul-Americano sub-20. Echeverri marcou em cobrança de pênalti de cavadinha para os argentinos. No segundo tempo, Ryan, atacante do Vasco, empatou a partida após bom passe de Igor Serrote do Grêmio. Assim, a definição do título fica para o próximo domingo, na quinta e última rodada da competição. Voltando a falar de Fórmula 1, só que agora da McLaren, que se antecipou ao evento oficial de abertura da temporada da Fórmula 1 e usou suas redes sociais para mostrar, mesmo que disfarçado, o MSL 39, novo carro da escuderia britânica para 2025. Depois de ter fechado 2024 com o título mundial de construtores e um vice-campeonato no Mundial de Pilotos, a equipe foi à pista nesta quinta-feira com Lando Norris e Oscar Piastri, que aceleraram a bordo do MSL 39, camuflado em uma filmagem promocional no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O CEO da McLaren, Zac Brown, comemorou o lançamento e acredita que a equipe deu passos largos em relação às melhorias do MSL 38. Ele disse a seguinte declaração, abre aspas: "Hoje é um grande marco em nossa jornada na luta pelo título de 2025. É ótimo colocar nosso desafiante no campeonato, o MSL 39, na pista pela primeira vez e lançar o produto do trabalho árduo da equipe", disse Brown, fecha aspas. E para finalizarmos o nosso giro de notícias, vamos falar de basquete. Pelo NBB, a semana 18 da competição teve a vitória do Brasília diante do Caxias do Sul por 83-77. O São Paulo venceu o Unifacisa por 68-66. Vitória do Corinthians diante do Minas por 72-63. E o Paulistano vencendo o São José por 93-78. O Fla Basquete venceu o Basquete Cearense por 84-79. E pela NBA, destaque aí para os Clippers, que venceram aí os Grizzlies por 128-114. O Pelicans superou aí o Kings por 140-133. O Golden State Warriors venceu o Rockets por 105-98. O Timberwolves venceu o Thunder por 116-101. O Mavericks superou aí o Miami Heat por 118-113. E o Los Angeles Clippers venceu o Utah Jazz por 120-116. E para vocês que nos acompanham, então, este foi o nosso giro de notícias do esporte dessa sexta-feira. Bom, Gustavo, volta aqui para a gente para destacarmos aqui sobre a 10ª rodada do Campeonato Paulista, destacando aí o confronto entre Água Santa e Santos, destacando que o Santos recebe o Água Santa na Vila Belmiro na noite deste domingo, em jogo válido pela 10ª rodada, reúne duas equipes que estão pressionadas neste momento no campeonato estadual. Destacando aí que o Netuno luta contra o rebaixamento e um resultado positivo neste duelo é crucial para a pretensão da equipe dentro do Campeonato Paulista. A provável escalação do Santos para esse jogo é de Gabriel Brazão, JP Sherman ou Léo Godoy, João Basso ou Gil, Zé Ivaldo, Escobar, Tomás Rincon, Diego Bituque, Neymar, Tassiano, Guilherme e Tiquinho Soares. Já o Água Santa pode vir a campo com Luan, Iainan, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro, Wesley Dias e Netinho, Ramon, Mike, William e Gabriel Silva. Retrospecto entre Santos e Água Santa, conforme dados do portal O Gol, o Peixe está invicto no confronto, são 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Para vocês que nos acompanham, o Santos está como pleno favorito para esse jogo, atuando na Vila Belmiro. E destacando que o Santos tem um conjunto de jogo mais forte neste momento do que o Água Santa. São duas equipes, é claro, que estão em momentos bem complicados dentro do Campeonato Paulista. O Santos buscando a classificação para a próxima fase da competição e o Água Santa também visando sair da zona do rebaixamento. Então é um jogo aí que eu acredito que é um panorama para o Santos, panorama ideal para o Santos mudar a realidade dentro da competição. O Água Santa é um adversário muito frágil, não é aquela mesma equipe que foi vice-campeã paulista com o Thiago Carpini algumas temporadas atrás. Eu acredito que esse Santos tem um coletivo de jogo mais forte, principalmente no sistema ofensivo. Basta arrumar principalmente a defesa. Se ajustar ao sistema defensivo para essa partida, o Santos entra como favorito para esse jogo contra o Água Santa, na minha opinião. E agora vamos falar do Corinthians, que enfrenta a Portuguesa. A Portuguesa no Pacaembu enfrentará a equipe do Corinthians, duas equipes que vivem momentos aí distintos da competição. Já classificado para o mata-mata, o Corinthians mede forças contra a Lusa neste sábado, às 8h30 da noite, em hora de Brasília, no Pacaembu. Por outro lado, a Lusa busca os 3 pontos para se manter na zona de classificação do Grupo B. O objetivo do clube é a vaga para a próxima fase da competição. Destaque para a Portuguesa, que virou SAF nessa temporada. A Portuguesa que está fazendo uma competição dentro das suas limitações e até o momento alcançando o seu principal objetivo, que é estar na fase de classificação para a próxima fase da competição, enfrentando o Corinthians, que já está classificado. A tendência do Corinthians é atuar com um time alternativo, já que na próxima quarta-feira o Corinthians tem duelo na Venezuela
pela pré-Libertadores, e a provável escalação de ambas as equipes é da Portuguesa com Rafael Santos, o Alex Silva, o Thales, Eduardo Biazus, Alex Nascimento ou Gustavo Henrique, Lucas Hipólito, Tauan e Hudson, Cristiano, Jajá, Maceió e Renan Peixoto. Já o Corinthians deve vir a campo com Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres e João Pedro Choca, Matheus Bidu, Alex Santana, Ranielli, Rian Carrillo, Thales Magno e Romero, Pedro Raul ou Héctor Hernandes. Por parte do Corinthians, atuando com o time alternativo, busca da rodagem esses jogadores para o Ramon Dias, com quem ele vai poder contar para a temporada de 2025. E para a Lusa é um momento ideal de poder, quem sabe, talvez atuando no Pacaembu, com a força máxima de poder tentar vencer a equipe do Corinthians. Tem tudo para ser um grande jogo de muito equilíbrio aí no Pacaembu. E para encerrarmos, vamos falar do Palmeiras, que recebe o São Paulo, clássico aí, o principal clássico e o último nessa fase inicial do Campeonato Paulista. A atual tricampeão da competição, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D com 16 pontos e está brigando para se garantir na fase de mata-mata. O São Paulo lidera o Grupo C com 15 pontos e muito perto de assegurar uma vaga nas quartas de final. O Choque Rei conta com incríveis 348 partidas entre inúmeras competições, com números melhores para o lado verde. São 117 vitórias do Palmeiras contra 116 do São Paulo e outros 115 empates. Então, um jogo vasto em história. Palmeiras enfrentando a equipe do São Paulo. Essa vitória, são duas equipes que também tiveram momentos de inconstância na competição. Palmeiras, quem sabe, aquela última vitória contra o Água Santa deu um novo ânimo para a equipe diante desse clássico contra o São Paulo, para alcançar o seu objetivo, que é entrar na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, que na tabela de classificação está numa situação mais confortável que o Palmeiras no seu grupo. Se vencer a equipe do Palmeiras e São Paulo, já garante classificação para a próxima fase da competição. Mas analisando o retrospecto de ambas as equipes, são duas equipes que vivem inconstâncias. O Palmeiras, que vem de vitória diante da Inter de Limeira, o São Paulo, que vem de empate contra o Velo Clube, o São Paulo, que não está conseguindo executar um melhor futebol do que esse elenco pode apresentar. O Zubeldia, neste momento, está, cada partida que passa, com mais pressão no comando técnico da equipe do São Paulo. E essa partida, uma vitória contra o Palmeiras, é de suma importância para a manutenção do seu trabalho e também para o futuro do São Paulo dentro do Campeonato Paulista. Já o Palmeiras encaixou um futebol eficiente contra a equipe da Inter de Limeira, e se continuar desse jeito, pode ter totais condições de vencer o São Paulo. Acredito que é um jogo onde o Palmeiras, atuando em casa muito forte, tentando propor as ações da partida, e o São Paulo fazendo um jogo mais estratégico, explorando no contra-ataque, mas tem tudo para ser um grande jogo, como eu sempre falo e volto a repetir. Clássico, tudo se equipara, não importa o momento, é a fase de ambas as equipes, tem tudo para ser um grande jogo de um São Paulo buscando classificação para a próxima fase e de um Palmeiras que tenta entrar na zona de classificação. Então, no Allianz Parque aí teremos um grande jogo entre Palmeiras e São Paulo, e no Connect Sport segunda-feira vamos trazer aí tudo que ocorreu nessa partida para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o programa dessa sexta-feira, mais uma vez a gente frisa para vocês aí a vaquinha que a Júlia Del Prado está organizando, atleta de futebol feminino, com passagens aí por Santos e Centro Olímpico. Ela que ano passado esteve aqui no nosso Connect Sport contando um pouco sobre a sua carreira, está recebendo uma grande oportunidade na sua vida de poder ir para os Estados Unidos, de poder concluir os seus estudos por lá e também de atuar no futebol americano. Então ela está organizando uma vaquinha, porque a gente mesmo sabe que questões de logística essas questões de logística exerce muito a questão financeira. Por isso a Júlia Del Prado está organizando essa vaquinha, e vamos passar um vídeo onde ela explica um pouco mais sobre essa vaquinha que ela está organizando para vocês. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prati, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor, e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! Se você se interessou em ajudar a Júlia Del Prati, pode entrar no Instagram dela, tá aparecendo o arroba aí na imagem Del Prati Júlia. Lá tem o link da bio no Instagram dela,
que você pode dar a vaquinha, você pode entrar, acessar esse link e ser redirecionado à vaquinha para fazer a sua contribuição. Mais uma vez, eu sempre friso e pondero, não importa o valor, o que importa é a intenção, e vamos juntos aí dar essa força para a Júlia Del Prate, uma atleta sonhadora, tenho certeza que até agosto ela vai alcançar esse objetivo. Nós aqui do programa Conect Sport vamos divulgando para dar essa força para a Júlia Del Prate, tenho certeza que ela vai alcançar esse objetivo. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa dessa sexta-feira, mais uma semana concluída ao seu lado. Agradeço imensamente a sua interação e a sua audiência nas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook, Twitch da Conect Brasil TV. Sempre pondero e friso no YouTube, se inscreva em nosso canal para vocês acompanharem nossa programação, o Conect Sport, Telejornal Tribuna Oeste e também o programa Raiz e Tradições com o Renato Pinheiro. Destacando também para vocês se inscreverem, nos seguir no Facebook, para vocês ficarem antenados ao nosso portal de notícia e a nossa programação. E se inscreva também no nosso canal da Twitch Conect Brasil TV. Acompanhe o site conectbrasiltv.com para vocês ficarem antenados a todas as notícias da região oeste da Grande São Paulo e as plataformas de transmissão aí da Conect Brasil TV para estar mais próximo a vocês. Então desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta aqui no Conect Sport a partir das 8 horas da noite na Conect Brasil TV. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.